Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos de quarta-feira, 24 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de segunda-feira. E na lista estava o over mais de 2 gols no jogo do Avaí contra o Internacional e não bateu, um jogo que até teve chances de sair gols, mas acabou saindo apenas nos acréscimos, na verdade depois dos acréscimos, e em cobrança de pênalti, o Internacional venceu a partida por 1-0. E pela Premier League, o Manchester United venceu o Liverpool por 2-1. O Manchester começou muito bem a partida, abriu o placar aos 16 minutos, aos 53 fez 2-0. Aos 81, o Liverpool conseguiu diminuir o placar, mas não conseguiu chegar ao empate. Como eu falei, o Liverpool não começou muito bem essa temporada e em 3 jogos são 2 empates e 1 derrota. Também estava na lista o BEC Juventus contra a Sampdoria e não bateu. A partida terminou 0-0. A equipe da Juventus até abriu o placar aos 65 minutos, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. A Juventus até foi melhor, mas não conseguiu sair com a vitória. E a Roma, que tinha uma odd super baixa, acabou vencendo o Cremonese por 1-0. E na lista também estava o BEC Fenerbahçe contra o Adana e bateu. O Fenerbahçe venceu por 4-2, abriu o placar aos 20 minutos, aos 41 fez 2-0, no início do segundo tempo fez 3-0, aos 56 a equipe do Adana diminuiu, mas aos 83 o Fenerbahçe fechou o placar e venceu por 4-2. Então a lista de segunda-feira ficou aí com um acerto e 2 erros, mais uma lista que não foi boa para Punter. Vamos agora para os jogos de quarta-feira. E nesta quarta-feira começa a semifinal da Copa do Brasil, Fluminense contra o Corinthians. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos das equipes. O Fluminense nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Fluminense que deu uma caída de rendimento nos últimos jogos. Nos últimos 10 jogos, o Fluminense tem 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E a equipe do Corinthians nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Corinthians tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Fluminense, vitória do Corinthians, empate, vitória do Corinthians e vitória do Fluminense. Vamos ver os últimos jogos do Fluminense como mandante. Nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. E a equipe do Corinthians fora de casa nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Vamos dar uma olhada aqui como que estão as odds. O Fluminense com odd de 1,90, 1,96, 1,93, 1,90. E a equipe do Corinthians com odds bem altas, 4,50, 4,16, 4,45, 4,60. Aqui eu até acredito que é um jogo para buscar o back Fluminense. O Corinthians com o Vitor Pereira tem muita dificuldade para vencer fora de casa. Mas vou olhar aqui primeiro o mercado de gols. O over 2,5 está aí com uma odd de 2,55. É uma odd bem alta. Eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols. Mas aqui precisa ter um pouco mais de atenção. É jogo de Copa, ida e volta. E o Corinthians pode entrar com a formação mais defensiva, pensando em decidir a classificação em casa. E aqui, dependendo de como começar o jogo, se der um padrão de back Fluminense, eu vou buscar esse back. E se o Corinthians começar muito bem, eu vou trabalhar também esse lei Fluminense. Mas eu vou deixar na lista só o over mais de 2 gols. São Paulo contra o Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do São Paulo nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo venceu 3, perdeu 3 e empatou 4. E a equipe do Flamengo nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Flamengo venceu 8 e empatou 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Flamengo, vitória do Flamengo, vitória do Flamengo, vitória do Flamengo e vitória do São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do São Paulo como mandante. Nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E a equipe do Flamengo, nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O São Paulo com odds acima de 3
E a equipe do Flamengo com odd acima de 2, 2,05, 2,03, 2,10, 2. Deixa eu dar uma olhada aqui também no mercado de gols. O over 2,5 com uma odd de 2,30. É uma odd bem alta, eu acho que dá para colocar na lista também o over mais de 2 gols. E nesse jogo eu vou também para buscar o back Flamengo, que está aí com uma odd acima de 2. O Flamengo melhorou bastante nos últimos jogos e vem ganhando aí praticamente de todo mundo. Vou colocar o back Flamengo na lista com uma odd de 2,05. Lembrando mais uma vez que isso aqui não é uma lista para punter. Se o São Paulo começar melhor a partida, eu fico fora. E se eu ver uma oportunidade para estar me posicionando nesse back Flamengo, aí sim eu vou estar entrando no mercado. E nesta quarta-feira tem também Liga dos Campeões, fase qualificatória. Dinamo Zagreb da Croácia contra o Bodo Glimt. A equipe do Bodo venceu o jogo de ida. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Dinamo Zagreb nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Dinamo tem apenas uma derrota, que foi para o Bodo, empatou 2 e venceu 7. E a equipe do Bodo Glimt nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Bodo empatou 2, perdeu 1 e venceu 7. E a equipe do Bodo perdeu apenas para o Linfield pela Champions fora de casa, uma equipe bem mais fraca que o Dinamo Zagreb, tanto que no jogo de volta venceu por 8-0. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Dinamo em casa. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. E a equipe do Bodo fora de casa nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Dinamo com odd abaixo de 2, 1,83, 1,84, 1,75, 1,92. A equipe do Bodo com odds acima de 3. Deixa eu dar uma olhada aqui também no mercado de gols. O over 2,5 com odd de 1,57. São odds baixas, eu vou deixar esse jogo fora da lista. Eu até acredito na vitória do Dinamo, é uma equipe forte jogando em casa, mas nessa odd abaixo de 2 eu deixo para o ao vivo. PSV da Holanda contra o Rangers da Escócia. Aqui eu acredito que vai ser um jogo para gols, como foi no primeiro jogo. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O PSV nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 10 jogos, o PSV venceu 5, empatou 3 e perdeu 2. E a equipe do Rangers nos últimos 5 jogos tem 2 empates e 3 vitórias. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Rangers tem 2 derrotas, 2 empates e 6 vitórias. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos entre eles. Empate, vitória do PSV, empate, vitória do Rangers e vitória do Rangers. Jogando em casa, a equipe do PSV nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E a equipe do Rangers nos últimos 5 jogos fora de casa venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Jogando na Holanda contra o PSV, o Rangers venceu 2 e empatou 1. Vamos dar uma olhada nas odds. O PSV com odds abaixo de 2, 1,75, 1,82, 1,80, 1,67. Vamos ver aqui as odds do over. O over 2,5 com odd de 1,57. São odds baixas. No pré-live eu acredito aqui numa vitória do PSV, mas é um jogo mais para leitura, eu vou deixar também fora da lista. E tem também o jogo do Trabzonspor da Turquia contra o Copenhague da Dinamarca. O Copenhague venceu o jogo de ida por 2-1. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos das equipes. O Trabzonspor nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2, perdeu os últimos 2 jogos. E a equipe do Copenhague nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Uma race bem semelhante nos últimos 5 jogos. Vamos ver os jogos do Trabzonspor como mandante. Nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, o Copenhague nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. Vamos dar uma olhada nas odds. O Trabzonspor com odds um pouco acima de 2, 2,10, 2,09. Aqui poderia ser um jogo para ler Copenhague, mas com uma odd acima de 3 eu fico fora. Deixa eu dar uma olhada aqui também na odd de gols. O over 2,5 com uma odd de 1,80. Odd abaixo de 2 para mim é baixa, eu fico fora. E nesta quarta-feira tem também Copa da Liga Inglesa, mas eu não vou me envolver nessas partidas nem no ao vivo.
São jogos aí praticamente no mesmo horário dos jogos da Champions. Então a lista de quarta-feira ficou aí com Beck e Flamengo, over mais de 2 gols Fluminense contra o Corinthians e over mais de 2 gols São Paulo contra o Flamengo. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.